Fala aí, Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores fundos imobiliários para o ano de 2022. Mas antes da gente começar, quero te pedir para, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscrever no canal. Todas as semanas a gente tem vídeos e conteúdos novos e para você não perder nada, clica aí, ativa o sininho, ativa as notificações aqui do nosso canal para você estar sempre atualizado aí dos conteúdos, beleza? Então vamos lá. 2022 é um ano que vai ser um ano bem conturbado por tudo que já se vem desenhado desde o ano passado para cá, né? O ano aqui no Brasil, um ano político, então muito provavelmente um ano de altas oscilações na bolsa. O cenário internacional também já se mostra também bem difícil da gente prever o futuro por conta guerra, a Rússia com a Ucrânia, a questão dos Estados Unidos, do dólar. Então, assim, esse é um ano que a gente, de fato, tem que buscar aqueles bons fundos imobiliários porque o mercado brasileiro está muito, mas muito barato, né? Dito isso, a gente percebe uma migração de vários investidores estrangeiros aqui para o nosso país por conta que a Bolsa Brasileira está bem barata, né? Está bem descontada. E o mercado de fundos imobiliários não foge dessa regra aí. O mercado de fundos imobiliários vem muito junto com tudo isso que está acontecendo e vem trazendo grandíssimas oportunidades para aquelas pessoas que de fato estão buscando elas. Então, por isso eu separei aqui hoje 4 fundos imobiliários que eu indico que você fique de olho, né? Que estude para pensar com muito carinho para esse ano de 2022. Então, vamos para a tela aqui do meu computador para mostrar para vocês. O primeiro fundo imobiliário é o HSML11, ele já está aqui no site do Funds Explorer. O HSML, que é um fundo de shopping center, o segmento que foi muito afetado aí desde o início da pandemia, né, por causa dos fechamentos de shopping, toda aquela questão da insegurança e da incerteza que cercava o segmento de shopping center, né? Então, o HSML, por isso, juntamente com todos os outros fundos de shopping, ele ainda está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Para você que não sabe, o valor patrimonial nada mais é do que aquele valor que se tem de patrimônio por cota. Ou seja, pega-se todo o patrimônio que se tem dentro do fundo com seus ativos e tal, divide-se pelo número de cotas que se tem e se tem o valor patrimonial por cota, que hoje é de R$ 95. E no atual momento, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, o HSML está por R$ 75 aproximadamente, ou seja, R$ 20 abaixo do seu valor patrimonial, que dá um PVP de 0,8, 20% abaixo do que esse fundo imobiliário realmente vale em patrimônio. Então, assim, para quem busca oportunidade e um preço interessante, isso aqui já nos mostra para a gente. Outro ponto que eu acho muito relevante, atualmente o dividend yield desse fundo está de 0,78%, tá? Um dividend yield que historicamente fundo de shopping nunca pagou. O que acontece? Hoje ele está sendo negociado muito abaixo do que ele vinha sendo negociado em um cenário de pré-pandemia, mas os dividendos que ele já entrega no cenário atual já são dividendos iguais aos que ele entregava. Então isso faz com que o dividend yield dele suba. Então se a gente for dar uma olhada aqui mais abaixo, nesse gráfico aqui de dividendos, a gente vai perceber exatamente isso. No último mês, esse fundo distribuiu 60 centavos de dividendo. Esse é o maior dividendo que ele distribui desde aqui, ó, fevereiro de 2020, tá? Então, ele já está distribuindo o mesmo dividendo que ele distribuía lá no cenário do pré-pandemia. Então, isso aqui é bem interessante. Uma coisa que eu gosto muito do HSML, eu vou até abrir um relatório gerencial aqui para mostrar para vocês, as características dos imóveis desse fundo imobiliário. Esse é um fundo de shopping, como eu disse para vocês, são 5 imóveis espalhados pelo Brasil, tá? Qual é a grande característica desses imóveis aqui do HSML? Eles buscam ter imóveis que tenha alguma atratividade por trás deles. Como assim? Aqui, se a gente for dar uma olhada nos imóveis desse fundo, a gente vai perceber exatamente isso. Aqui a gente tem os 5 imóveis, né? O Via Verde Shopping no em Rio Branco, no Acre, Pátio Maceió, Alagoas e 3 imóveis em São Paulo, ok? Então aqui é a diversificação por imóvel desse fundo. Eu acho que esse relatório aqui não vai ter, vou ter que pegar outro relatório que esse aqui não vai ter
os imóveis. Deixa eu ver se esse aqui tem. Esse aqui eu creio que tem. Isso, esse aqui já mostra pra gente todos os imóveis certinho. Então aqui, os 5 imóveis como eu mostrei para vocês, o que acontece? Qual é a característica desses imóveis? Qual a atratividade? Por exemplo, esse shopping aqui em Maceió, Alagoas, ele conta com uma faculdade dentro dele, uma faculdade que tem hoje 5.000 alunos. Isso é muito bom para o shopping center porque faz com que tenha um público rotativo ali bem certo todos os dias, né? O pessoal que frequenta a faculdade. Mais abaixo aqui a gente tem outros imóveis, por exemplo, tem um Super Shopping Osasco, que ele é interligado ao Power Center Osasco, que possui mais de 70.000 metros de área bruta locável, tá? Então aqui também é outra atratividade. A gente tem o Shopping Metrô Tucuruvi, que ele é interligado ao terminal rodoviário e à estação de metrô Tucuruvi. E isso garante um fluxo de mais de 1 milhão de pessoas aqui dentro do imóvel por mês, beleza? A gente tem também o shopping lá do Acre, de Rio Branco, que também tem uma faculdade com 2.000 alunos. Então, essas características fazem com que os shoppings que se tem dentro do portfólio aqui do HSML, eles sejam bem atrativos, né? E que realmente tenham um fluxo de consumidores ali todos os dias. Que a gente tem que lembrar aqui, os dividendos de um shopping center, de um fundo de shopping center não dependem apenas do aluguel das lojas, né? Questão de vendas, estacionamento, eventos, publicidade que se tenha dentro do shopping, isso faz com que o ativo consiga performar melhor, beleza? Então, esse aqui é o meu primeiro fundo que eu indico para vocês olharem com carinho para 2022, porque ele está muito descontado e já está entregando um resultado que ele já entregava num período do pré-pandemia. Então aproveitem aí, enquanto esse tipo de fundo imobiliário ainda está sendo negociado por esse preço. Segundo fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês, agora a gente vai para outro segmento. Agora a gente vai falar um pouco do BTLG11. O BTLG, que é um fundo de galpão logístico. O que eu gosto desse fundo imobiliário? Ele é um fundo aí do BTG Pactual e atualmente ele está sendo negociado ainda bem próximo do seu valor patrimonial, né? Ele tem um valor patrimonial de R$ 99,00, está sendo negociado por R$ 102,81, um yield de 0,7. No último mês aí, ele distribuiu 72 centavos de dividendo. Esse é um fundo já bem mais antigo, como a gente pode perceber aqui, é um fundo lá de 2010, então assim, é um fundo que já se provou historicamente em mercado, beleza? Possui uma das melhores gestores do país, que é o pessoal do BTG, né? Se a gente for dar uma olhada aqui nos seus relatórios, tem uma questão que eu acho crucial e extremamente importante dos imóveis do BTLG, um fundo aí de logística, que tem como das suas principais características essa questão do e-commerce, né? As empresas de e-commerce querendo ocupar esses espaços, e o que a gente pode perceber aqui é que a localização dos ativos são muito interessantes. A gente tem aqui a cidade de São Paulo e a gente pode perceber que vários dos imóveis do BTLG, que atualmente possui 15 imóveis, desses 10 ficam aqui no raio de até 80 quilômetros do centro de São Paulo. Isso aqui é uma localização extremamente importante, extremamente interessante, e faz com que os imóveis desse fundo imobiliário possuam uma vacância bem abaixo do que o mercado como um todo de logística possui. E isso, por longo prazo, sem sombra de dúvida, é muito interessante para o cotista. Então, se você está buscando um fundo de galpão que tem bons imóveis, bem localizados, bom histórico e ainda está com preço interessante de entrada, o BTLG pode ser uma ótima opção aí para o seu estudo, beleza? Vamos agora para a terceira opção aqui de fundo imobiliário para 2022, que também é de outro segmento, um segmento agora mais diferente, tá? Que é o RZTR11. O RZTR, que é um fundo de agronegócio. Como é que esse fundo funciona? Ele compra terras agrícolas, terras de produtores, e mantém esses mesmos produtores lá dentro, só que agora pagando um aluguel por isso. Se a gente for pegar aqui no site do Funds Explorer, a gente vai perceber mais algumas coisas. O preço sobre o valor patrimonial dele ainda está bem próximo, então ele está sendo negociado quase em cima do valor patrimonial, e o dividendo que esse fundo imobiliário entrega por ter contratos de longo prazo, por ser realmente imóveis, por ser um fundo de tijolo, melhor dizendo,
é um dividendo bem acima da média, né? O dividend yield dele gira na casa de 1,23%. Esse é um dividendo que um fundo de papel só poderia gerar, mas a gente tem a possibilidade de garantir ele dentro de um fundo de tijolo. E não é um dividendo atípico, a gente pode perceber que nos últimos 4 meses esse fundo imobiliário entregou o mesmo dividendo, que foi R$ 1,25. Como eu disse para vocês, se eu abrir aqui um relatório gerencial, a gente vai perceber quais são as características e os imóveis desse fundo, né, as terras agrícolas. Aqui mais abaixo a gente vai ter o portfólio dele, atualmente são compostos por 14 propriedades nos estados do Piauí, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e na Bahia, certo? São onde estão aqui essas fazendas. E as culturas, os cultivos são de soja, milho, sorgo, cana-de-açúcar, tem feijão aqui mais abaixo, algodão e por aí vai. E aqui, uma das principais características é o prazo, né, dos contratos. O prazo aqui, vocês podem perceber que giram entre algo próximo de 10 a 15 anos, ou seja, longo prazo, tá? Então isso aqui também traz uma segurança bem interessante para quem for cotista desse fundo. Então, essa aqui é a terceira opção de fundo imobiliário para 2022, um fundo que ainda está sendo negociado por um valor interessante de entrada, está pagando um dividend yield muito, muito bom, tá? E, na minha visão, tem um risco-retorno bem interessante. Um risco baixo para um retorno altíssimo em dividendo e também, mais para frente, um retorno até em valorização patrimonial por cota, beleza? Então aí fechamos a terceira opção. E a quarta e última opção para o ano de 2022 também é de outro segmento. Agora vamos falar de um fundo de papel, que é o DEVA11. Fundo de papel, que são aqueles fundos que são de dívidas imobiliárias, e o DEVA11 ainda me chama muita atenção para esse ano, porque é um fundo que hoje ele possui uma liquidez alta, que já passa aí das 40 mil negociações por dia, um patrimônio bem alto também, de mais de 1 bilhão em patrimônio, e é um fundo que ainda está sendo negociado com valor patrimonial próximo, tá? Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o valor patrimonial dele é de R$ 97,00 e ele está sendo negociado por R$ 102,40, o que dá um PVP de 1,06, ou seja, apenas 6% acima do que ele vale. Se a gente for olhar, os seus principais concorrentes, todos estão negociando com PVP acima desse valor. Então, assim, para quem busca um fundo de papel que traz um alto dividend yield, né? Nos últimos 12 meses ele entregou mais de 15% de dividendo aí para os seus cotistas e que tem uma gestão que já se mostra eficaz, um patrimônio grande em mercado, um número de cotistas também bem relevante, né? Então, e que ainda está com um preço de entrada interessante, na minha visão, o DEVA11 ainda assim, ele é bem interessante para a gente dar uma olhada nele, tá? Se a gente for olhar um pouco aqui da carteira dele, ele tem quase 90% em CRIs, beleza? Aqui um pouco da diversificação, da localização dos CRIs dele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Evolução da quantidade de cotistas, isso aqui é bem interessante para a gente ver como é que esse fundo veio evoluindo ao longo do tempo. Em fevereiro de 2021 ele tinha apenas 15 mil cotistas. Em janeiro desse ano ele fechou com mais de 83 mil cotistas, então é um fundo que está crescendo de forma bem exponencial mesmo. Aqui um pouco da carteira do fundo, a carteira também bem diversificada, mas o que me chama mais atenção é por ser um fundo já grande e que está sendo negociado por um preço de entrada bem interessante. Então, das 4 opções que eu dei aqui para vocês, HSML, TLG, RZTR e o DEVA11, são 4 bons fundos imobiliários, um de cada segmento, que estão sendo negociados com um patrimônio com um valor ainda bem interessante, possuem bons históricos em mercado, a gestão já mostrou bons resultados também. Lembrando mais uma vez que isso aqui não é indicação de compra, é somente dica para você afunilar aí os seus estudos. Então pegue tudo isso que eu trouxe para vocês, leia os relatórios gerenciais que vocês conseguirão chegar aí nas suas conclusões e farão o melhor investimento aí para sua carteira de fundos imobiliários, beleza? Então deixa aqui abaixo seu comentário, o que você achou desse vídeo.
que você quer ver aqui no canal. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Te espero na próxima e valeu!